encefálico, na verdade aqui, e aqui está representada a origem aparente do trigêmeo, a face ventrolateral da ponta. Então aqui de um lado e aqui do outro, certo? No geral aqui o que acontece é que... Parem com isso aí, vocês querem filmar tudo, deixa eu prestar atenção. O outro menino também fala a mesma coisa. Presta mais atenção para depois não ficarem com dúvida, tá? Porque depois vocês vão querer ficar só olhando o vídeo e não vão lembrar. Então, origem aparente, certo? Trigêmeo, ele emerge por duas raízes, tá? A gente sabe que é a raiz sensitiva e a raiz motora. Aqui, por exemplo, por isso que eu digo as peças não representam 100%, porque que só tem uma raiz, mas na verdade são duas raízes, tá? Aí saiu daqui, eles vão formar quem? O gânglio trigeminal, certo? O gânglio trigeminal ali no rochedo temporal vai estar apoiado lá. Então, esse gânglio vai ser dividido em 3 ramos, oftálmico, maxilar e mandibular, né? Essa parte aqui está representando a raiz oftálmica, certo? E uma parte do maxilar. E os meninos representaram aqui vermelho oftálmico e verde o maxilar, certo? Isso foram construções, maquetes de outros grupos. Não sei nem se vocês lembram, se esses alunos estão aqui ainda, mas foram de outras turmas. E o legado que vocês vão deixar vai servir para as outras turmas também, inclusive umas faces ali, né? Então aqui, ó, primeira divisão do trigêmeo oftálmico. Primeiro raminho é esse aqui, ó, que ainda voltou para a região da tenda do cerebelo, que é o ramo tentorial, né? E aí ele, quando entrou na órbita, o ramo oftálmico já dividido em três ramos principais. Esse aqui que passou por cima do teto da órbita, o frontal, e aqui mais ou menos na metade do teto da órbita se dividiu em supraorbital e supratroclear, né? Um saiu pelo forame e outro saiu pela incisura e vão lá para a região da fronte, certo? O outro que veio aqui, que foi até cair o fio, não está aqui o fio, caiu, que era o lacrimal. Ele é o mais lateral dos 3 e ele vai se dirigir para onde? Para a glândula lacrimal. Ele vai ter o arco comunicante com o maxilar, tá certo? Que também caiu aqui a pecinha. E o terceiro ramo, que é o mais central dos 3, que é o mais medial dos 3, na verdade, ele é o naso ciliar, né? Aí ele vai ter comunicações com o gânglio ciliar, né? Ciliares curtos, ciliares longos. Vai ter o etimoidal posterior, vai depois emitir o etimoidal anterior e vai ter o infratroclear, que vai sair aqui, infratroclear, certo? Então esses são os principais ramos do oftalmo. O de cima que inerva a gramata? Qual? Esse aqui? Que solta. Tem o supraorbital e o supratroclear, quando ele sai aqui pelo forame incisor do supratroclear, você está vendo de lado, né? Mas imagina que ele está no meio do teto da órbita e ele vai sair pelos forames. Então, quando ele sair pelo forame, ele vai para essa região da fronte e couro cabeludo. Ele vai inervar justamente essa região de fronte e couro cabeludo. O que vai para a dura mata ainda está lá dentro do crânio, né? Ainda está lá dentro do crânio, que é esse aqui, certo? Já o maxilar, que é a segunda divisão, né? Ele vai passar pelo forame redondo, mas antes de passar pelo forame redondo, ele deixa o raminho, que é o raminho que é chamado de o ramo meníngeo, né? O ramo meníngeo. E aí ele vai passar pelo forame, quando ele passa pelo forame, e aí esse forame aqui, e aqui está mostrando algumas pecinhas, ó. O gânglio de Garcia representado, os fios aqui representados cada um numa cor. Então o verde aqui foi o maxilar também. Então, ele passou pelo forame redondo. Quando passa pelo forame redondo, cai na fossa pitérigo-palatina, né? Fossa pitérigo-palatina, que eles tentaram representar aqui com essa fossa onde tem um gânglio, que é o gânglio pitérigo-palatino, que não faz parte do trigêmeo. Aí ele continua com seus ramos principais, né? O infraorbital que aqui caiu, uma pecinha. Esse infraorbital vai passar exatamente por aqui, né? por dentro do sulco do peritoneu infraorbital e se exteriorizar na face. E aí, ao longo do trajeto dele, o infraorbital é entre os ramos, ó, o alveolar superior posterior, o alveolar superior médio e o alveolar superior anterior, né? Que são ramos pulpares, ósseos e periodontais.
E tem outro ramo aqui que sai daqui dessa fossa, que é o zigomático, né? O zigomático vai entrar na órbita e vai fazer o arco comunicante e o zigomático facial e o zigomático facial e o zigomático orbital. E não dá para ver. Virei aqui. Não dá para ver todos os ramos aqui. Então, pessoal, assim, maxilar, quando a gente inverte a peça, que é esse lado invertido, o mesmo ângulo daqui, o mesmo daqui, só que o lado invertido, ele vai começar a ver aqui, por exemplo, os ramos que são os palatinos, né? Que descem e aí vão se exteriorizar pelo forame palatino maior, o palatino menor e o palatino maior. Aí é essa peça daqui, que eu vi para vocês. Olha. Quando ele se exterioriza aqui no forame, parte vai para frente, que é o nervo palatino maior, e parte vai para trás, que é o nervo palatino menor. Né? O palatino menor vai para o palato mole, o palatino maior vai para a mucosa do palato duro, né? Até mais ou menos região de premolar. Por quê? Porque o outro que vem aqui, que é esse aqui que foi cortado, ó, ele vem pelo septo, que é o naso palatino. Ele vai se exteriorizar exatamente aqui, na região da papila incisiva, certo? E aí, aqui, ele vai inervar justamente a parte do palato duro, de incisivo central, lateral e canino, estimular um e do outro, certo? Então, o naso palatino. E aí? Tá parecendo aqueles desenhos, né? O assistente de palco tira Então, no caso, ali Neuroline. naquela peça que tem os fios, quando ele aparece na fossa, do lado da fossa pterigomaxilar, ali ele é o nervo intraorbitário. Ainda não. O infraorbitário é quando ele justamente vai passar pelo sulco e goteira infraorbitário, certo? É quando ele praticamente já vai dentro da órbita. Ó. Então, depois que ele entra, ele é o intraorbitário. Há controvérsias, né? Tem gente que acha que é quando ele entra e tem gente que acha que quando ele já está na fossa, ele já é. Mas, ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui foi representado como se fosse um fiozinho, né? Sim. Ele saiu aqui da fossa, aí veio para cá, entrou no sulco, no canal infraorbitário, passou por aqui por baixo, se exteriorizou aqui na face, certo? Agora, você vê que para ele entrar, ele teve que passar pela fissura orbital inferior, certo? Então, na verdade, o nervo maxilar entra na órbita pela fissura orbital inferior também, né? Assim como o ramo zigomático. O ramo zigomático já entra separado. Ele não entra junto do maxilar, ele já entra separado. O ramo zigomático do maxilar. Esse aqui, que foi aqui atrás. Ó, um vai reto e o outro entra e vai para a região lateral da órbita, que é o zigomático. E aí depois ele vai emitir o arco comunicante e depois zigomático temporal e zigomático facial. Foi o que foi tentado representar nessa peça aqui, tá, pessoal? É uma pena que assim, a gente não tem um acervo bom de peças nem de trigêmeo, nem de facial até tem umas peças melhores. Mas de trigêmeo só dá para ver alguns ramos principais. Eu não sei se vocês viram essa peça daqui. Mas, por exemplo, essa peça daqui tem os dois nervos, tem tanto facial, tem trigêmeo também, tá? Então, cuidado para não confundir, certo? Cuidado para não confundir. Por exemplo, esse nervo aqui, qual é? É o infraorbitário. Hã? Infraorbitário. Infraorbitário de qual nervo? Nervo Trigêmeo, né? Mas pode confundir com esses aqui, que são ramos do facial, né? E eles vão chegar inevitavelmente muito próximos um do outro. Só que um é sensitivo do trigêmeo e o outro é motor, que é justamente do facial, né? Então é muito comum a pessoa se confundir nessa peça daqui. Então tem que ter cuidado, tá, pessoal? Tem que ter cuidado. E aí, dúvidas mais? É o quê? Clínico, para de... Esses aqui do nariz são facial ou trigêmeo? Quais? Esses aqui. Esses aqui são do trigêmeo, certo? São do trigêmeo.
O facial aqui, ele está vindo desse lado aqui. No máximo ele está chegando até aqui, mais ou menos. Mas ele não chega, ele não é um ramo que vem de lá de dentro, não. Pega a peça de concha nasal, Certo? por favor. E aqui o ramo mandibular, né, do trigêmeo, que foi o último ramo. O trigêmeo vai emitir seu terceiro ramo, que é o ramo mandibular, que vai passar pelo canal mandibular, né, o fórame oval. Na saída dele do fórame oval ele encontra o gânglio óptico, né, e esquece do nervo recorrente, que ele vai voltar para dentro do crânio pelo fórame espinhoso. E aqui ele vai se dividir em dois troncos principais, né? E aí é um tronco anterior e um tronco posterior, né? Sendo aí aqui agora alguns ramos não caíram, né? A pecinha, tá vendo? Caiu o fiozinho azul, mas aqui eu tenho o temporal profundo anterior, o temporal profundo, quer dizer, temporal profundo anterior, temporal profundo posterior. Aqui eu tenho, por exemplo, aqui o ramo bucal, né? Aqui o lingual, e aqui, por exemplo, o alveolar inferior, que foi cortado por causa da mandíbula, e aqui o miloióide. Marconi, o nervo lingual, ele faz parte do anterior ou do posterior? Olha, normalmente o nervo lingual ele está do anterior, mas pode ser que algum atlas tenha botado a divisão diferente, né? Porque nem todos os ramos assim são exatamente divididos iguais, entendeu? Mas me parece muito que o ramo anterior ele é mais motor, e o ramo posterior ele é mais sensitivo, embora tenha diferenças também, né? Possa ter ramos sensitivos motores e vice-versa. Então assim, minha sugestão para vocês, pessoal, primeiro, tem que estar de atlas, certo? Não adianta querer estudar anatomia com poucas peças se não tiver com os atlas. Segunda coisa, o roteiro, certo? Então, o que não dá para ver na peça, e assim, esqueçam essas peças